Se o pai é muito duro demais e a mãe não concorda com essa atitude, quando é exagerado, Aham. né? O que que acontece? Quando ele sai, ela vai tentar compensar isso e vai para o outro lado. Porque como está sendo muito, muito exageradamente duro, ela vai tentar compensar a criança daquela dureza do pai, sendo mais amena e tudo, e às vezes acaba indo para E se o outro pai extremo. e se o pai é extremamente bonzinho, chega, tudo é festa, Aí aí a a mãe- mãe começa a... Então, esses opostos não compensam. Posso dar aqui, produção, eu vou dar um recadinho ao povo aqui, ó. Peça um detalhe. Um é muito duro, aí o outro, para compensar, se torna muito, muito bonzinho. Isso não vai compensar, isso vai descompensar mais ainda. Então, se um é muito duro, você tem que ir para o equilíbrio sempre. Se um é muito, muito mole, muito suave, você vai para o equilíbrio sempre. Cada vez que distancia mais isso, mais desequilibrado fica a educação. Qual que é a finalidade? Desculpa, Beira, então você quer falar? Não, eu só lembrei o nosso Benjamin, né, com 2 anos, se ele recebe uma repreensão da mãe, ele já corre para mim dizendo, mamãe brigou. Olha, Né? Vai E o reclamar. contrário, se ele leva uma repreensão minha, ele já corre para a mãe, olha, o papai brigou. Então, por isso a gente tem que estar bem, buscar essa afinidade, né? Até para que a orientação. ação de vocês seja uma ação harmônica. Agora, qual é a finalidade da disciplina? A gente disciplina para quê? Para quê? Para que disciplina? Por que estamos falando sobre esse tema? Por quê? Olha, isso me lembrou, tem um texto de Ellen White, onde ela fala que o objetivo da disciplina é desenvolver, entre outras coisas, autonomia, né? Desenvolver esse senso de responsabilidade. Então, a palavra autonomia, ela nos leva a esse pensamento de que o mundo, ele tem essas regras, ele tem as suas regras, tem seus limites, né? E nós precisamos saber lidar com esses limites. E mesmo em ambientes onde não existam limites claros, de acordo com os fundamentos que nós temos, nós precisamos reconhecer esses limites, né? Então, eu acho que a autonomia é uma palavra bastante importante. E você, Marcele, o que pensa? É isso mesmo? Eu concordo com o Bia. Olha, que beleza, concordo. Então, veja que a disciplina... ela Que tem- bom, que bom. Já chegaram no consenso. A disciplina tem um objetivo de mostrar a direção, de dar os limites e de trazer de volta. Porque às vezes tem que ter um ato corretivo. Porque, assim, não, mas a disciplina é amar. A disciplina é amar, mas a disciplina é dirigir e corrigir. A disciplina é respeitar, mas mostrar a direção. Né? É equilíbrio dessas coisas. Então, a disciplina tem o objetivo final de trazer de volta para o caminho. Tá? Então, a criança está indo para fora do caminho, então você toma aquela criança, traz de volta para o caminho. Com firmeza, eu sou seu pai, é por aqui que vem comigo, com firmeza, mas com respeito, mas com amor, mas com a minha conduta de vida, porque a ferramenta mais poderosa da disciplina chama-se coerência de vida. Né? Eu digo o que eu de fato eu faço em casa. sim, E aí, é Tininha? verdade. Por falar nisso, como deveriam ser as regras para as crianças? Vocês imaginam já com o Benjamin como vocês estão colocando essas regras? São muitas regras, são pouquinho, mas ele sabe exatamente o que vocês esperam dele, porque com 2 aninhos a criança já está percebendo que ele pode ter uma opinião diferente do pai e da mãe. Então ele começa a testar já os limites. Tininha, né? foi ano muito- e pouco vocês já perceberam, né? Foi muito bom que você colocou, querida. Eu queria já, como o tempo é curto, colocar mais uma coisinha mais para eles poderem responder para nós. Veja, nesse momento da vida, começa a haver um conflito entre a vontade do Benjamin de 2 anos e a autoridade de vocês como pais. Como lidar com isso? Olha, a gente sempre diz que existem várias filosofias que falam sobre isso. A gente tem sempre conversado que a gente tem que buscar os nossos fundamentos mesmo, né? O princípio bíblico mesmo do equilíbrio entre o amor e a justiça. A gente percebe nele, nessa fase pequeno, a dificuldade que tem de compartilhar as coisas, né? Então, ele só quer ficar com os brinquedos dele, se vem um amiguinho, ele não quer compartilhar. Então, a gente tem a conversa, nós conversamos, explicamos para ele, criamos situações onde ele possa agir de maneira correta, né? Compartilhando. E nós entendemos que
é necessária a repreensão quando Sim, claro. ele não age né, dessa forma, quando age de maneira egoísta, né? Então, eu acho que tem várias fases. A Marcele fala numa questão de uma disciplina profunda e superficial, né? Olha, vamos a ouvir. a gente conversa Vamos sobre ouvir. isso, porque a gente discute esse assunto. Marcele, coloca Até aqui onde, né? na roda, como a gente fala aqui, coloca na roda esse tema aí. É que eu acho que tem situações que são rasas, que são superficiais, que você não precisa usar muita energia. Sim, com Você tem que certeza. só conversar, explicar, buscar trazer a criança para o racional. Por mais que ela não tenha desenvolvido esse Ainda lado do cérebro completamente, completamente, exatamente. Porque tem uma questão física também que a gente não pode desconsiderar, né? A criança, nessa fase, o emocional dela tá bem mais desenvolvido e o racional ainda não começou a se desenvolver como nós gostaríamos como adultos, né? Eles não são mini adultos, né? Não são mini adultos, exatamente. Então, saber equilibrar essas duas coisas. Quando que eu preciso usar de uma disciplina mais rigorosa? E como que eu faço para que a criança entenda a regra, né? Então, é difícil para ele ainda entender o que eu estou falando. Um exemplo simples lá em casa, nossa maior dificuldade agora é a fralda. Quem tem criança de 2 anos é a luta. É dessa idade mesmo. A gente explica para ele que ele precisa falar para a gente quando ele fez o cocôzinho na fralda. E ele não fala e ele fica com o cocô na fralda e às vezes causa uma assadura. E ele não quer trocar. Ele não quer trocar a fralda. E a gente tem que ficar explicando para ele, não funciona explicar. E algumas vezes a gente tem que ser mais duro com ele para que ele entenda que ele tem que trocar a fralda. Que aquilo é para o bem dele. A gente não está fazendo aquilo que a gente gosta. A gente não gosta daquele momento de trocar a fralda. Mas a gente precisa fazer. É necessário. É necessário. Então, algumas vezes, até nessas situações, a gente precisou ser um pouquinho mais duro com ele. Olhar para ele. Às vezes, até o Bira falou, eu tive situações que eu peguei o Benjamin para trocar a fralda e ele ficou ali duelando comigo e eu tive que dar um tapinha na perninha dele para ele perceber que que eu precisava trocar a fralda dele e quem estava no controle sou eu. E eu acho correto isso. Eu acho que os pais, o mais difícil para os pais é se autoconhecer, saber qual é o seu temperamento, a sua personalidade. O autocontrole. Você se Seu controlar. autocontrole, exatamente, para usar... Só um detalhe, a parte mais difícil da disciplina é o autocontrole do disciplinador. Né? Disciplinador não é porque ele está batendo, é porque ele está dando o caminho, está dirigindo. Não tem nada a ver a agressão com disciplina. Disciplina é mostrar o caminho. Sim, exatamente. Então, eu acho que para o adulto, ele tem que se autoconhecer muito bem, até porque é o que eu falei, a gente foi disciplinado de uma forma, a gente tende a reproduzir dessa mesma forma. Então, se você se conhece, você sabe quando você tem que realmente respirar mais fundo para você não usar de excessos. De excessos, exatamente. Eu acho que até nessa hora é importante que, enquanto está trocando a fraldinha dele, até dizer para ele, olha, eu sei que você não está gostando, é uma situação, mas daqui a pouquinho você já vai aprender a fazer no outro lugar que o papai e a mamãe faz. Eu sei que esse sentimento não é tão bom, mas agora é hora de trocar, né? Até para ele ir reconhecendo o que é que ele está sentindo. E que a gente entende. Né? E a gente compreende também, né, o que ele está passando, né? mas que tem que acontecer aquilo. Como o né? tempo é muito curto aqui, já estão querendo tesourar aqui, então... São poucas, né? As regras. Então, como o tempo é curto... É importante. As regras devem ser poucas regras, não muitas regras, poucas regras, devem ser claras, devem ser simples, devem ser objetivas, a ponto de uma criança compreender e saber exatamente quais são as consequências da não obediência. Quais são, a pergunta aqui, quais são, na cabeça de vocês, agora começa nesse processo, quais são os problemas que pode gerar desobediência? Que às vezes o pai e a mãe não percebem, deixam o menino desobedecer. Que tipo de consequências essa família vai ter que pagar, arcar, sofrer depois por causa da desobediência da criança? Olha, eu acho que primeiro o desafio da autoridade dos pais é uma coisa que vai crescendo, né? Quando a criança desde pequena, ela já naturalmente ela vai manifestar um desafio, ela vai e a gente fica pensando na consequência disso no futuro, se a gente tolera, né? Se a gente permite. Então, eu acho que essa fase de infância, né? E até depois eu queria saber o que vocês pensam, né? Qual que é a fase mais importante aí, né? Da disciplina, até que idade, né? E depois, para enfrentar uma adolescência
com mais tranquilidade, né? Então, senão o desafio vai a qualquer outro tipo de autoridade, seja na escola, no trabalho, e a vida vira um caos, né? vida, Eu acho que ele tem que reconhecer, aí é o nosso maior desafio, reconhecer que essa disciplina ela é positiva para ele, porque ele não tem a capacidade de enxergar o todo ainda. Ele é uma criança. Eu, quando fui criança e adolescente, eu tive dificuldade de enxergar isso. Eu achava que minha mãe era careta, que minha mãe era brega, que minha mãe era chata. Se prepara porque vai achar de você também. Vai achar a mesma coisa, exatamente. Mas eu acho que o maior desafio é isso, porque se você não disciplina nessa fase, se ele não compreende que existe uma autoridade maior que ele, acima dele, que tem maior conhecimento, que já passou por aquilo, que já trilhou esse caminho... Se ele não compreende isso, ele vai sofrer, ele vai dar cabeçadas lá na frente, vai sofrer muito. E tem que entender que a vida é feita de regras, o universo tem regras, o trânsito tem regras, a saúde tem regras, a alimentação tem regras, tudo tem regras. E viver de acordo com as regras vai dar a ele uma felicidade, uma tranquilidade, uma plenitude. É interessante também aquilo que o Bira falou, que quando a criança contesta a autoridade ou enfrenta aquela autoridade do pai, então é importante ele saber que, peraí, não é você que manda aqui, né? Pera aqui tem um líder, né? E mostrar para a criança, porque ela está enfrentando, né? E está desobedecendo a sua autoridade. Né? E de fato... Às vezes um pai dá um tapinha na criança ou fica nervoso e fala algumas coisas para a criança por um acidente que aconteceu. A criança estava passando aqui, é verdade, bateu. Tem que saber diferenciar, né? E daí o pai vai lá e briga e tal, não sei o quê. E nem tinha falado para a criança aquilo, né? Então tem que, naquela hora, senta com a criança, olha, tá vendo? Isso aqui é de vidro, isso quebra, não pode mexer. E isso aqui cai, então se acontecer isso de novo, o papai vai ter que chamar a sua atenção de uma outra forma, ou a mamãe, porque quebrou, derrubou. A questão né? não é porque ele desobedeceu. Exatamente, né, depois. A questão não é o copo, é a desobediência. O pessoal do ponto já falou que acabou, para. Ah, então tão bom, né? Tem que fazer a parte 2, né? A parte 2, né? Bira, Marcele, foi muito bom ter você aqui em casa. Pena que aqui o tempo é controlado. Sim. Um beijão para vocês. Tininha, fica mais um pouquinho. Eu vou ter um momentinho com o nosso Lembra do Novo Tempo, ótimo. Tá bom? Obrigado. Muito obrigado. Agradecemos pela participação. Viram só que desafio? Alguns dizem, pastor, estou quase louco porque eu tenho um filho para criar. Educar os filhos é uma tarefa linda, mas desafiadora. O que a Bíblia diz? A Bíblia tem muitas orientações sobre esse tema, ensina o menino o caminho que deve andar, vai falar um pouquinho sobre correção, mas para hoje eu escolhi o livro de Provérbios, o capítulo 29, verso 17, que diz o seguinte, ó, corrige o teu filho, disciplina o teu filho e te dará descanso. Quer ter descanso na adolescência? Quer ter descanso na juventude? Corrige o teu filho e terás delícia para a tua alma. Quer ter uma vida adulta tranquila, mais tranquila? Então faça o trabalho que tem que ser feito agora. Disciplinar é trazer a criança para o caminho que ela deve caminhar. E ela vai ter suas vontades próprias, com certeza, e vai tentar desafiar você, porque assim é a vida, indo para fora dos limites de segurança do bem-estar dela que ela não consegue compreender. O desafio é colocar as regras claras, objetivas, simples, compreensível e que a criança tem que entender que o não cumprimento dessas regras haverá uma consequência. Que consequência? Uma consequência que seja cabível, que a criança entenda, que compreenda e que depois também aceite. Isso é desafiador, por quê? Porque ela não quer fazer. Quando devo aplicar essas regras? No momento em que a autoridade dos pais for desafiada, a criança precisa entender que na vida há hierarquia, que o pai, a mãe, o avô, a avó, depois o professor, a professora, mais tarde a polícia, quem quer que seja, são autoridades que estão ali para dar segurança para ela, para trazê-la para o lugar. Não tenha medo. Estude a Bíblia, descubra a vontade de Deus, os seus mandamentos, aplique na sua vida e depois leve isso para a educação dos seus filhos. Vamos orar nesse momento e pedir sabedoria do céu. Pai de amor que está no céu, somos gratos por teu cuidado e bênçãos. Temos desafio de educar os nossos filhos e possamos ter a coragem, a ousadia de buscar na tua palavra
segurança para fazê-lo de forma sábia. Em nome de Jesus. Amém. Ficamos por aqui. O tempo foi muito curto hoje, né? Voltamos semana que vem com outro tema aqui no Lar e Família, feito com muito carinho da nossa família para a sua família. A gente se vê com o tema importante. Tchau.